Bom, gente, vamos para a nossa primeira aula aí de manejo alimentar, para você conhecer realmente o uso racional e integral da ração na criação de peixes em caixa d'água ou na aquaponia também. Então, é bem interessante essa aula e que vocês gostem, né? E depois do meu retorno aí nos comentários se vocês gostaram dessa aula. Bom, gente, vamos lá. A primeira a gente tem que conhecer aí os tipos de alimentos, né? Existem vários tipos de alimentos que podem ser fornecidos para os peixes. Um desses alimentos é bem interessante, ele é produzido no próprio viveiro, que é as algas, né? Ou os micro-organismos animais, pelas condições da água, né? Muitas vezes a água também pode ficar extremamente verde e não é tão interessante porque esses organismos também consomem oxigênio, mas servem de alimento. Tem algumas pessoas que alimentam, deixam os alevinos crescerem na base das algas, na base da água verde. É um alimento também muito interessante e tem o seu valor funcional. Tem uns alimentos artificiais, são as rações para peixes, que a gente já conhece, as extrusadas, as peletizadas, as floculadas ou em pó, geralmente fornecidas aí em pó para alevinos, as floculadas para peixes ornamentais, as peletizadas e as extrusadas para os peixes aí que a gente como tilápia, né, e outros peixes que a gente conhece. Os alimentos também têm alimentos alternativos. A pegada, inclusive, aqui do canal Econós, né, nós temos uma pegada muito nessa área de alimentação alternativa, onde a gente utiliza plantas aquáticas proteicas para diminuir o consumo de ração. E algumas outras plantas também que não são aquáticas, né, como taioba, mandioca, moringa, frutas também, como manga, isso tudo entra na parte de alimentação alternativa. Bom, nós temos aí vários tipos de rações, né? Que eu citei. Nós temos aí a pelletizada, que foi modernizada depois, mais modernizada, né? Com o cozimento. Ela passou a ser a ração extrusada, que tem uma qualidade melhor, né? Ela flutua, enquanto a pelletizada ali, algumas pelletizadas não flutuavam, ia para o fundo, então isso não dá para você ter uma noção de gasto, de consumo dos peixes, vocês estão comendo mesmo. Então a extrusada te dá um retorno bacana, porque você vê a ração flutuando. Então você sabe se o peixe comeu ou não comeu e quanto tempo que ele levou para comer, que é o mais interessante também para a gente saber se isso está piorando a qualidade da água, se ficar muito tempo ali boiando a ração. Ela tem melhor digestibilidade, permite visualizar o consumo, né? E te ajuda a ter um melhor manejo alimentar, porque você pode fornecer quantidades limitadas ali e do tamanho certo para cada etapa do peixe, né? O interessante é isso, né? Ela pode ser fornecida a quantidade específica na agronometria específica para o tamanho do peixe, conforme o tamanho e diâmetro da boca do peixe. Bom, nós temos essa floculada, que é a ração mais utilizada para peixes ornamentais hoje. Ela não é muito fabricada mais, mas ela é muito utilizada aí com peixes ornamentais, como guppies, né? É bem comum a utilização desse tipo de ração. Bom, gente, aqui é uma parte muito importante que todos nós que queremos criar peixe, queremos ter um resultado um pouquinho melhor e não queremos ficar ali criando peixe por muito tempo, né, sem a pesca, é fazermos biometria. Até mesmo para quem não vai comer, às vezes é bom fazer biometria para poder entender qual a quantidade que você tem de quilos de peixe na sua caixa, né? Quanto você está criando ali realmente, quanto você precisa de fornecer de ração, porque senão você fornece uma ração meia no escuro e às vezes o peixe está comendo bem menos do que ele deveria e com isso ele não engorda, tá? Então a biometria consiste, né, na questão de você pegar o peixe, pôr na balança e ver o peso e fazer uma estimativa. Você vai fazer uma estimativa média, né? Você vai pesar em torno aí mais ou menos de 5 a 10% da quantidade de peixe total que você tem. Pesou, multiplica pela quantidade de peixe, você vai saber quanto você tem de quilos, biomassa total na sua caixa. Então, você sabendo a biomassa total, você sabe que a sua caixa, por exemplo, igual a minha caixa ali de 1.000 litros, cabe 40 quilos. Se eu tiver 55 quilos de peixe, pode complicar a questão alimentar e também a qualidade da água. E o oxigênio também ficar pouco. Então, eu tenho que monitorar para não passar dessa quantidade de 40 quilos.
no caso aqui, para 1.000 litros de água. Então, por isso você tem que fazer essas medições, se possível, de forma mensal, tá? Porque o peixe cresce e a situação vai mudando, tanto de oferta de ração, quanto de quantidade de peixes por caixa, né? Às vezes você precisa dividir o lote de peixe em uma ou mais caixas depois que passa de um certo peso. Mas tem como criar os peixes também, tá, gente? Todos numa caixa só, do começo ao fim, né? Aí você coloca uma quantidade específica na caixa, que vai ser o peso final. No caso aqui, eu começo uma caixa com 50 peixes, né? E tem a mortandade prevista, que é em torno aí de 10%, vai chegar lá no final, em torno aí mais ou menos de 45 peixes para o abate. Bom, gente, a pesagem, né, pode ser individual, mais demorada. Você vai pegando peixe por peixe pesando, ou você pode pegar um tantão de peixe e pesar tudo de uma vez, aquelas balanças que tem gancho. Aí você pesa todos de uma vez. Só que pesar todos de uma vez não tem precisão. E pesar individual, você escolhe um lote ali de 5% do total de peixe que você tem, pesa individualmente, é melhor. Te dá um resultado mais em cima, né? Bom, essa tabela aqui, gente, eu peguei da UFMG, é uma tabela do curso de aquacultura. Ela é bem interessante, é um programa alimentar, né? E é importante a gente ter alguma tabela, tá, gente? Tem tabelas que é um pouco diferente dessa, mas é importante você ter alguma tabela para você não ficar perdido. Por mais que você não siga 100% aquela tabela, você tem que ter uma tabela, tá? Para você... Porque às vezes, por exemplo, eu vou falar, pode parecer estranho eu estar falando isso com vocês, mas, por exemplo, você está ali procurando uma ração para aqueles peixes que estão... Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Primeira faixa de peso que tem ali, ó, de 0,5 a 20 gramas. O seu peixe tem de 0,5 de peso a 20 gramas. Você fez a biometria, viu isso. Você tem que dar uma ração de 55%, de 50% a 55% de proteína. Mas vai que na sua região não tem, né? Então, às vezes você tenta aproximar, você tenta pelo menos andar próximo daquilo que é o desejável. Então, você vai procurar uma ração que tenha mais ou menos essa quantidade de proteína e vai fornecer a granulometria certa, que é em pó, que o peixe não dá conta de comer, não sendo em pó, né? Aqui nessa fase também de alevinagem, é bom ressaltar para vocês que o peixe consegue comer lentilha d'água, tá? Que também tem muita proteína. De 20 a 45, né, o peixe começa a comer aí, ó, 40% de proteína, diminui a proteína e aumenta o tamanho da ração para 2,5 milímetros. E aí a ração vai aumentando de tamanho, de acordo também que vai aumentando a capacidade do peixe, a boca do peixe, né, para poder comer esse alimento, e a proteína vai caindo porque a necessidade de proteína vai diminuindo, já que não tem aquela necessidade de crescimento. A necessidade daí para frente vai ser de engorda. Saiu do juvenil ali, né? O peixe já não é mais juvenil, está começando a passar dos 400 gramas ali, está na fase de engorda final, aí é mais uma ração só para engordar mesmo, e é uma ração maior, né? De acordo com a embocadura do peixe também. Então, é bom ter uma tabelinha, tá, gente? Uma tabelinha simples igual essa aí pode te ajudar bastante. Então, tem esse material em mão. Vou tentar deixar essa tabela para vocês aqui, para vocês fazerem download. Aqui, gente, tem a taxa de arraçoamento, né? E a faixa de peso do peixe, né? Então, por exemplo, quando você tem um peixe, uma outra tabela, né, com a taxa de arraçoamento e a frequência alimentar. Mas não se preocupe com essa frequência, porque às vezes você está criando em caixa d'água, eu tenho que deixar bem claro isso, porque nós somos piscicultores residenciais, então é diferente. A gente às vezes não está perto do sistema para poder dar alimentação de 8 a 10 vezes por dia. Então a gente faz o que pode, né? Então, por exemplo, a primeira fase aqui, que é a mais difícil, você tem que dar de 8 a 10 vezes a alimentação para o peixe. Você tenta aí atingir o máximo que você conseguir, né? Dentro da sua rotina, de uma forma que não atrapalhe tanto a sua rotina. A taxa de arraçoamento aqui é de 10%, então quer dizer, total do peixe que você tiver ali de peso, pegou ali de 0 a 10 gramas, seus peixes estão, né? De 0 a 10 gramas. Você tem ali uma pancada de peixe, você vai calcular vezes a quantidade de peixe que você tem, né? 10 gramas vezes aí, vamos supor, 10 peixes, né? 10 vezes 10, você vai ter 100 gramas.
Então, dessas 100 gramas de peixe, você vai dar apenas 10%, que é muito, né? 10% de ração. Então, essa quantidade de ração que você vai ter que dar. Então, você vai ter que dar 10 gramas de ração, né? E dividir essa ração de 8 a 10 vezes, só para vocês entenderem a tabelinha como é que é. Então, você vai dividir isso de 8 a 10 vezes. Quando o peixe está maior, vocês podem perceber que a quantidade de vezes vai de 2 a 4, de 2 a 4, de 2 a 3. Então, fica mais fácil, tá? À medida que o peixe vai crescendo, não há necessidade de você estar toda hora ali alimentando ele. Você pode dar 2 vezes aquela ração. Por exemplo, que quando ele estiver com 850 gramas, está lá quase indo para a panela. Aí você pode dar 1%, né, de 850 gramas. Então, você vai dar aí 85, você vai dar 85 gramas, 1%, né, de 850, vamos supor que tem um peixe só de 850 lá. Você vai dar 85 gramas de ração e dividir de 2 a 3 vezes por dia. Então, 85 dividido por 3 ou dividido por 2. Tá ok? Deu para entender aí, gente? Se não deu, pode deixar os comentários aqui que eu explico de novo essa parte da aula, tá? Porque aqui a gente tem que entender isso aqui para poder ter uma alimentação bem bacana para os peixes. Bom, gente, alimentadores automáticos, né? Luciano, é obrigado a ter um alimentador automático? Não. Tá? Você pode alimentar só no manual. Coloquei isso aqui, gente, por causa de uma coisa que mudou aqui depois que eu coloquei alimentador automático. A possibilidade de eu poder viajar, de eu poder sair, de eu estar despreocupado mesmo. Fico muito mais despreocupado do sistema de peixe que de galinha, por você ter ideia. Eu crio galinha. A galinha, eu não tenho um sistema tão automatizado igual de peixe. De peixe eu saio aqui, estou tranquilo, eu sei que o alimentador automático vai soprar a ração lá na hora que eu estiver distante. Esse alimentador aqui é um alimentador comercial que está aí na imagem para vocês, mas vocês também podem estar adquirindo aí, ou construindo o seu próprio alimentador. Eu acho melhor construir o próprio alimentador, porque você faz do seu jeito. E esses alimentadores comerciais, eles têm alguns entraves técnicos, que eu já comprei alguns e não gostei. Eu gostei mais do que eu fiz. Né? Eu fiz com o meu soprador, né? Vou deixar o vídeo para vocês aqui também, abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo para vocês poderem assistir, do meu alimentador automático. Fiz, ele me serve até hoje, é o mesmo há 5 anos. E ele não substitui, é lógico, a sua observação. Você tem que observar seu peixe, tá, gente? Eu estou falando isso aqui porque muitas vezes a pessoa coloca no automático e não fica perto da caixa d'água nunca mais, não vai lá ver o peixe não está comendo, porque pode acontecer vocês vão ver aí que pode acontecer vários fatores que diminuem a alimentação do peixe, entre eles a temperatura ou algum estresse, e você não observou, então o alimentador vai continuar caindo comida lá normal. Então nada substitui o olho do dono, né? O que engorda é o olho do dono, tem um ditado assim, né? Então, alguns alimentadores possibilitam essa regularidade, aquelas 8 vezes lá que a ração tem que cair para o alevino, o alimentador automático faz, com facilidade, né? Então, você vai lá uma vez só, enche o alimentador e dá as 8 vezes. Então, fica muito mais prático para você, te dá uma comodidade e te possibilita fazer viagens, passeios e se ausentar do seu sistema. E por último, um dos motivos aí, ó, que eu queria mostrar para vocês, que a temperatura influencia na alimentação do peixe muito. Então, por isso que é bom você estar de olho, você tem que estar de olho, observando a temperatura. O sistema de criação de peixe e aquaponia é pura observação, tá, gente? É observação. Por isso que faz bem para a mente, porque você está observando, essa observação é uma terapia, porque você fica mais atento a coisas que você nem observa, né? Como a temperatura do dia. Então, por exemplo, você está com a temperatura de 12 graus, o peixe está comendo apenas 3% daquele valor lá da tabela, tá? É 3% de comida não, é 3% da tabela. Aquela tabela que vocês viram do FMG, vai comer apenas 3% daquela tabela. Essa tabela aí do professor Carlos, né? Lá da UFMG. E se tiver muito alto, né, a temperatura também, aqui ó, 31 graus, o peixe não vai comer nada, né? 10 graus também, gente, o peixe não come não. Ele fica numa situação de muito estresse por causa da água, porque ele assume a temperatura do ambiente. Então imagina, você está sentindo uma temperatura de 10 graus no seu corpo, por dentro. Então o peixe não consegue comer em temperaturas de 10 graus e de 12 você está num estado já crítico já, tá?
E também temperaturas muito altas o peixe não vai comer. O peixe come plenamente bem, né? Na temperatura de 26 a 28 graus. Pode colocar de 26, de 25 também, o peixe come bem. Agora, come na média, quando a temperatura está de 20, na média, né? De 21 a 25, 24, o peixe está comendo na média. Mas tem uma quantidade até legal. Bom, gente, o tempo máximo da ração boiando no sistema. Existe um tempo máximo, tá? Essa técnica, ela meio que mais da piscicultura, a questão dos 15 minutos, muitos piscicultores usam, né? Só que a gente readaptou essa regra para 10 minutos na caixa d'água, porque a observação também manda muito, né? E a gente observa que 15 minutos é muito tempo a ração boiando no sistema de caixa d'água, porque a modificação da água dentro da criação de peixe em caixa d'água é mais rápida. Então, se a ração boiar 15 minutos, ela causa uma mudança no sistema muito maior do que no sistema de piscicultura. Então, a gente estabeleceu a questão dos 10 minutos como um tempo ideal da ração ficar boiando, né, por cima da água. E um detalhe, né, tem muitas bombas, como a bomba Oceantec, que vem com uma caixinha eletrônica, que você tem um botão 10 minutos. Tá? Então, você aperta esses 10 minutos, o sistema para de rodar. É melhor porque o peixe tem mais facilidade de pegar a ração e também fica melhor para observar se a ração foi toda digerida. Enquanto o sistema, quando está ligado, às vezes pelo revolvimento da água, né, você pode até acontecer da ração ir para o fundo e ser puxada pelo overflow. Então, é bom usar esse botão quando puder, apertar o botão lá 10 minutos. Tem muitas bombas que tem esse botão de 10 minutos, você utiliza exatamente para isso, né? Ou para fazer alguma coisa rápida no sistema. E esses 10 minutos, se o peixe não comer essa ração em 10 minutos, é um sinal que você deu ração para mais. Então, é que você está exagerando a mão, então você tem que diminuir um pouco. Pode ser que o peixe diminua a quantidade que ele come por alguma questão de estresse ou do ambiente, então ele mesmo está se autorregulando ali e está mostrando para você que não, que aquele tanto de ração que você está dando pode ser muito. Ou pode ser pouco também, o peixe comer muito rápido e você observar que tem que dar mais para ficar mais próximo desses 10 minutos. Então, essa referência de 10 minutos ajuda e muito no manejo alimentar. É uma medida simples e bem eficaz. Bom, gente, toda alimentação, né, tudo que a gente come gera resíduos, né? No caso dos peixes não seria diferente. Os peixes comem aí em torno aí mais ou menos de 20 a 35% do que eles comem viram sólidos, que vão ficar na água, né? Não é a diferença dele para o ser humano, né? Vai ficar na água, vai ficar no ambiente que ele vive. Esses sólidos devem ser removidos o mais rápido possível. Por quê, né, gente? O sólido ele se transforma em quê? Em amônia. Então, se ele não for removido muito rápido do sistema e ficar ali perdurando aquela matéria orgânica, vai virar uma matéria orgânica, essa matéria orgânica vai gerar amônia e vai consumir oxigênio, porque a matéria orgânica exige o consumo de oxigênio. Então, e além disso, pode criar bactérias que não são interessantes e que podem causar, inclusive, doenças para os nossos animais. Então, muitas pessoas usam telas chamadas Siever Filters, né? Aqui no Brasil, conhecido como Siever Filter, o canal Econos foi o primeiro canal a liberar o vídeo com esse nome, e esse nome colou, né? Na verdade, essa tela tem outros nomes internacionalmente também, mas a gente usou o Siever Filter, que é utilizado, esse nome muito utilizado na Europa, e acabou pegando aqui no Brasil, e todo mundo hoje fala Siever Filter. Tem Siever Filter aí, telas de 100 micras, de 30 a 100 micras, de 20 a 20 micras, né? Então, assim, hoje a gente usa a expressão mais fios. Pode estar usando o seu sistema, mas não é tão necessário assim. Se você tiver, na criação de peixe em caixa d'água, se você tiver uma boa decantação, um filtro feito naqueles padrões que eu mostrei para vocês não precisam preocupar com filtro de tela, tá? Fala de experiência própria,
porque eu fui um dos primeiros a fazer o CB Filter aqui no Brasil, assim, demonstrando no YouTube. Então, eu não vi necessidade, tá? Por isso, não continuei com a técnica, não há necessidade disso. Você tem um bom decantador, já faz o trabalho de remoção dos sólidos bem feito. E no caso, por exemplo, da aquaponia, precisa de um pouco dos nutrientes, então a gente pode ficar removendo também sólidos demais. Na caso da criação de peixes, pode ser interessante ter a tela, mas o decantador dá conta do serviço. Bom, gente, aqui vai uma grande pegadinha, né? A área que vai fazer a diferença são as caixas de triagem. Vocês devem ter visto lá no módulo de montagem, né, do sistema. Eu trouxe já esse sistema novo para vocês, diferente do que tudo que tem sido feito por aí. Eu trouxe uma releitura da piscicultura de triagem, né? No caso, um sistema conhecido na piscicultura como trifásico, e aqui no caso a gente criou criação de peixe em caixa d'água em trifásico também, para mostrar para vocês que existem outras alternativas que são possíveis. E uma delas é criar peixes em 3 caixas e uma delas serem de peixes detritívoros. Por que peixes detritívoros? Porque peixes detritívoros, eles se alimentam, né, do resto de ração de outros peixes. Então, são animais que os detritívoros vão alimentar dessa sobra de ração e fazer um reaproveitamento dessa ração que ia ser perdida, conforme o slide anterior, né? Se perde em torno de 35% da ração em sólidos na água. Então, esses sólidos vão ser transformados em alimento para outro peixe, que vai desfazer isso um pouco mais e vai ter uma perda menor. E vai ser tipo uma refinaria, né? Para, no caso aí, refinar mais ainda o material a ser expulso do sistema com o tempo. Então, gente, esse desenho mostra para vocês mais ou menos a ideia, né, do que é as caixas de triagem, né? Na primeira você pode estar criando alevinos, colocar uma meta para ela aí de peso. Você pode colocar uma meta de 300 gramas, 400 gramas. Você leva esses peixes até 400 gramas. Os que passarem, você vai fazendo biometria nessas caixas de alevino e vai mudando para a caixa de engorda final quando o peixe ultrapassar aquele peso que você colocou como limite. Vamos colocar aí 400. Então, lá na caixa de engorda final vai ter peixes acima, né? A terceira caixa vai ter peixes acima de 400 gramas. Qual que é a vantagem desse processo de mudar de uma caixa de juvenil para uma caixa de engorda? É que você dá para o peixe uma chance dele ainda pegar peso sem ficar com disputa por alimento com peixes maiores. O que acontece muito, né, gente, no processo de criação de peixe, é que os peixes menores ficam ali para trás no crescimento e os peixes que vão crescendo maiores têm mais, assim, habilidade para poder pegar essa ração e tende a prejudicar ainda mais esse peixe que não cresceu. Então, quando você separa esse peixe que tem essa habilidade dos demais, né, desenvolveu, foi mais esperto, vamos dizer assim, você dá a chance para o que foi menos esperto de engordar, porque ele vai ter menos disputa de alimento, vai esvaziando aquela primeira caixa ali de alevinagem e de juvenil, e ele vai tendo uma oferta de ração maior e ele consegue ganhar peso até ir para a fase de engorda. Isso que é o segredinho aqui também dessa triagem. E no meio, essa caixa, que vai receber a água das 2 caixas com o resto dos alimentos, né? 2 overflows apontados para a caixa do meio, que vai receber todos esses detritos e esses peixes vão fazer a festa aí. Depois aí a sequência normal, decantação, né? Filtro biológico e SAMP. É uma pegadinha de alimentação, tá, gente? Uma outra coisa interessante, você associar esse sistema de triagem, também é a alimentação com plantas aquáticas, fazendo estações de plantas aquáticas dentro do sistema. Você faz uma área onde a água vai passar lentamente, né, com calma, e essas plantas ainda vão te prestar um serviço, né? Além dela fornecer para você um alimento proteico, que essas plantas têm proteína em torno aí de 35%, 38% de proteína, e além de ter carboidratos, algumas são mais apegadas de carboidrato, outras têm pegadas de minerais, vitaminas.
Então, o que acontece? Elas vão prestar o serviço de fornecer o alimento para o seu peixe e, ao mesmo tempo, limpar a água. Porque tem o potencial de remover nitratos do sistema. Isso é muito interessante para nós, porque aí você que está criando peixe em caixa d'água apenas, e não em aquaponia, você vai ter a vantagem que as plantas vão evitar que você faça a famosa TPA, que é a troca parcial de água, para poder regular os níveis de nitrato. E alguma dessas plantas remove até o próprio amônio, que pode virar amônia. Então, é uma pegada bem interessante e sustentável. E isso aqui, gente, quanto mais espaço você plantar, né, e criar suas plantas aquáticas, melhor, menos ração você vai gastar no seu sistema. Você pode fazer até o dia da planta aquática, igual eu faço aqui no sábado. No sábado não dou ração para os peixes, eu dou somente planta aquática. Então você tem um ganho aí, pode ter um ganho de 2 dias, 3 dias na semana sem fornecer ração. Bom, gente, 5 situações que você deve suspender e reduzir a alimentação. Tem situações que a gente tem que suspender a alimentação ou reduzir a alimentação. Presenças de doenças que causam mortandade e o segundo aí, né, mortandade sem causa aparente, enquanto se investiga. Quando o peixe, morre um peixe, passa 2 dias, morre o outro, passa mais um dia, morre o outro. No segundo peixe, você pode ligar o botão de alerta e suspender a alimentação e investigar, tá? O motivo da morte. Então, quando você fornece a alimentação, normalmente o peixe está dando sinal que está morrendo ou que está doente, né? O peixe está lerdo lá em cima da água, né? Acontece, se conseguir até passar a mão no peixe, aconteceu isso aqui, que era o problema de nitrito. Então, o que acontece? Você está na hora de você suspender a alimentação e ir atrás de resolver o problema. Então, esse é o momento que você realmente não pode dar alimentação para o seu peixe. Parâmetros da água fora de controle. Por exemplo, você está tendo algum pico, né, de nitrito, algum pico de amônia inexplicável no seu sistema. Antes de você chegar ali e tentar reparar esse problema, fazer umas trocas parciais, olhar a estrutura do seu sistema, você tem que suspender também a alimentação. Há casos aí, gente, de suspender a alimentação de peixes até 7 dias sem mortandade de peixe por causa de ter suspendido a alimentação. Vocês podem suspender, porque você fornecer normalmente a água, o peixe, a comida para o peixe, você vai estragar os parâmetros da água e também prejudicar a saúde. E quando você faz uma manutenção também do sistema, né? Você vai limpar alguma coisa, desligar o sistema, vai gerar estresse no peixe. E esse estresse vai fazer com que o peixe se alimente menos. Então, não forneça alimentação quando você faz manutenção no sistema. Dê uma pausa aí para o peixe voltar ao normal, porque isso pode causar até morte de algum peixe, tá? Por causa do estresse e a condição da água mudar. E temperaturas extremas, frio e calor, igual aquela tabela que eu mostrei para vocês na última aula. Frio ou calor demais, você tem que repensar aí a quantidade de alimentação a ser ofertada para os seus peixes. Esqueci de falar para vocês, está aí embaixo, aí, né? Solicite o kit de planta da Econós. Aqui nós, na Econós, temos kit de plantas aquáticas proteicas e punks que servem de alimentação também para peixes, tá? Como taioba, por exemplo, e espinafre d'água. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para vocês. Essa imagem aí não é uma imagem da internet, é uma imagem da minha criação mesmo. Foi um dos bitelos que eu pesquei aqui na minha caixa d'água, né, que me deu muito orgulho aí de estar pescando. E é uma alimentação boa, viva, né? Você acabou de pescar ali e tá indo para sua família. Então, espero que vocês possam também ter, né, o prazer de estar pescando peixes assim, né, na caixa d'água suas aí, ou na sua aquaponia, e ter essa felicidade de estar com peixe saudável, um alimento que você mesmo criou. Um forte abraço e até a próxima aula.